Sejam bem-vindos ao Papo com Garrett, do portal alexandregarrettrh.com.br. Hoje com o Lúcio Sardinha, que é engenheiro de produção, tem 30 anos que trabalha no mercado de educação corporativa, especialmente na área de idiomas, que ele é CEO da UpLanguage. Ele tem uma esposa, senão não teria as 2 filhas e os 2 netos. E é uma pessoa muito conhecida e reconhecida nesse mercado de educação, de ensino de idiomas. Ele vai nos contar agora um pouco como é que está esse mercado do ensino de idiomas, especialmente do inglês, que é a língua dos negócios, evidentemente, e que hoje faz parte do currículo de todas as empresas preocupadas em negócios a níveis nacionais e internacionais. Bem-vindo, Lúcio. Obrigado, Gary. Bom, o mercado de idiomas, ao longo dos 30 anos que a gente trabalha na área, ele sofre mudanças e transformações diárias, né? Naturalmente, a pandemia trouxe algumas mudanças importantes, acelerou alguns dos processos, mas inicialmente, lá atrás, nós tínhamos poucos fornecedores, né, e alguns poucos métodos de treinamento de inglês, ou em termos gerais de qualquer outro idioma. Hoje você tem uma infinidade de alternativas, né, de provedores de idiomas, uma infinidade de materiais didáticos independentes, porque até então os materiais didáticos eram atrelados a algumas marcas. Hoje você tem um investimento maciço, principalmente na Inglaterra, de produtos de treinamento e edições de livros, né? Temos grandes players nessa área. E no decorrer dos anos, obviamente, começaram a surgir os cursos online, que são plataformas que a gente chama de self-study, que na prática o objetivo é fazer com que o aluno estude sozinho, né, e tenha um autodesenvolvimento. É verdade que nunca se pôde substituir o programa de aulas presenciais versus o online, porque o online exige muita disciplina. Não existe milagre para se aprender inglês. O inglês ou qualquer outro idioma, para se aprender, você precisa se dedicar. E o ponto número 1 é a disciplina, seja a aula presencial ou a aula online. A diferença é que quando é presencial, o aluno tem a presença física do professor, seja na sala de aula, ou seja no computador, na tela do computador dele. Então, já existe uma tendência de que um compromisso diário, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, com data e hora marcada, para esse aluno fazer o treinamento. Quando você fala do self-study, é aberto, ele faz quando ele quiser. Parece democrático, mas na prática ele não faz nada porque não tem o engajamento e o comprometimento. Então, no decorrer do tempo, dos últimos 30 anos, o que a gente sentiu de mudança radical neste mercado de idiomas é a quantidade de fornecedores, a qualidade e diversidade de materiais didáticos, a tecnologia, e o formato de treinamento envolvendo tecnologia. Então, essas transformações realmente foram importantes. Agora, Lúcio, você acha que a tecnologia substitui o professor? Não, definitivamente não, porque, como acabei de dizer, a parte de tecnologia ajuda o professor a trabalhar, né? Melhora a forma com que a didática seja aplicada. Mas a substituição do professor, você volta à plataforma 100% self-study, que na prática, como disse há pouco, ela exige disciplina e o aluno não se estimula, né, se autoestimula. Ele termina desistindo. Tem uma estatística até interessante, que as aulas online, de 10 pessoas que compram assinaturas, apenas 2 se dão bem. Ou seja, menos de 20%, né? Eu diria hoje que é perto de 10%. Mas menos de 20% das pessoas fazem bom uso. Então, a tecnologia por si só não resolve o treinamento e tampouco substitui o professor. O professor é uma ferramenta indispensável. Quais são as qualidades de um bom professor para dar aulas em idiomas? Seja no inglês, no francês, no espanhol. Quais são as competências que a UpLanguage procura no professor para que o resultado com o aluno seja melhor? Muito bom.
A primeira coisa que a gente busca, naturalmente, é a capacitação desse professor no idioma-alvo. A fluência. Ele precisa conhecer profundamente o idioma que ele está se predestinando a ensinar. É indispensável, não é que o professor tem que ser treinado, é muito mais do que isso. Ele deve ser certificado. Qual é a diferença? Porque um treinamento você pode treiná-lo para ele dar aula de um determinado material. Mas existem técnicas determinadas para um grupo de alunos ou aulas individuais, para alunos infanto-juvenis, ou teenagers, ou adultos. Então, para cada ambiente deste, você tem uma técnica de treinamento. Diferente. A didática é outra. A didática é outra. Então, por isso que a gente fala que o aluno, o professor precisa ser, a gente fala do treinamento, mas é certificado. Nós temos hoje, oferecendo no mercado desde 1999, uma certificação que é o CELTA e o Delta, que é com a logomarca de Cambridge. Esses dois produtos pertencem a Cambridge, onde é a melhor certificação de um professor de inglês no mundo. Aliás, não é permitido na Europa um professor dar aula de inglês sem uma certificação internacional. Então, o que a gente fala é, o professor precisa dominar muito o idioma, ele precisa ter certificação internacional, um reconhecimento internacional, e por último, voltamos ao modelo de disciplina. Tanto o aluno quanto o professor precisam ser disciplinados e cumprirem o horário, a carga horária e o conteúdo programático. De nada adianta... O primeiro recado que eu dou aqui para os seus ouvintes... Se fizer adaptação... Adaptou, perdeu tempo. Aula de conversação, desculpe, é rasgar dinheiro. Porque aula de conversação não significa absolutamente nada. A conversação... E a retenção é pouca. Porque não tem objetivo, não tem foco. Se você não tem hoje um objetivo, a aula de conversação é exclusivamente para as pessoas que já são fluentes e querem manter o nível de fluência. Aí cabe uma conversa, um bate-papo informal com o professor. Agora, se você quiser aprender inglês, você precisa ter acesso, durante o treinamento, a 4 habilidades simultâneas. E não é com a conversação que você vai... Na sua experiência, quais as línguas que têm maior facilidade de aprendizado dos brasileiros? O espanhol, o italiano, o francês, o inglês mesmo. Na sua estatística, o que é mais fácil são as línguas latinas, ou o inglês ainda é um desafio para quem é de língua latina e vai para o lado anglo-saxão? Dentro da nossa experiência, eu posso sintetizar dizendo o seguinte: o inglês tende a ser o idioma mais simples para ser aprendido, tá? Porque ele tem um formato... A expressão é menor, a complexidade do idioma da gramática é menor. Isso é um ponto. Agora, qual a dificuldade das pessoas aprenderem inglês? É porque eles começam no processo errado, com a carga horária errada, com o livro errado, com o fornecedor errado. Aí todo mundo diz que inglês é difícil. Então, ele já cria um complexo dizendo que eu tenho dificuldade de aprender inglês. A dificuldade não é do idioma, é do formato que ele foi buscar no mercado, às vezes compatível com uma criança de 12 anos, e ele tem 40 anos. Então ele não pode aprender inglês com uma criança de 12. É diferente. Então, agora, indiscutivelmente, o espanhol é o idioma que tem as pessoas mais facilidade, por conta do óbvio, que tem mais similaridade com o português, embora isso traga problemas, né? Porque vira um portunhol, ele acha que está falando espanhol. Então, isso é um perigo, sob um aspecto, uma facilidade, mas é um perigo. Mas, de fato, o francês e o espanhol são idiomas que mais se aproximam do nosso idioma português. E o inglês, de todos, é o idioma mais simples, mais fácil de ser aplicado. Com 2.000 palavras, uma pessoa já fala inglês suficientemente bem para estabelecer uma comunicação. Isso em francês é impensável. É impensável. No português é a mesma coisa. Deixa eu te falar. Havia a questão que a imersão, as pessoas iam para o lugar, morar no lugar, e a imersão era essencial para o convívio com quem falava a língua, etc. Acelerava o processo. Isso ainda é verdade hoje? Porque a pandemia vai reduzir essa questão de você fazer imersão em viagens, em contatos, em cursos no exterior. Como é que você vê essa situação de imersão com essa questão da pandemia? Muito bem, vamos começar de um ponto mais importante também, antes de entrar na imersão.
Uma pessoa para falar inglês fluentemente, ela precisa treinar 720 horas ao longo da vida dela. Treinar formalmente, não é um treinamento fora do padrão que eu acabei de falar. Então, seguindo o padrão, 720 horas. Bom, as 720 horas, normalmente, um ser humano que tenha uma agenda complicada, um executivo, que é o nosso cliente em foco, ele tem capacidade de treinar 120 horas por ano. Tá? Então, se ele não tiver nenhum inglês do zero até o nível avançado, ele deveria estudar 6 anos, que são 6 etapas de 120 horas. Bom, nosso executivo, ao mesmo tempo que ele não tem agenda para treinar mais horas durante o mês, ele tem urgência do aprendizado. Aí entra a imersão. A imersão é um acelerador. Então, o que a gente faz? Ao invés de ele estudar apenas 120 horas, em 2 vezes por semana de 1h30 ao longo do ano, a gente intercala imersões semanais, trimestrais, quadrimestrais ou bimestrais, para acelerar o processo. Ao invés de ele fazer 120 horas por ano, ele pode fazer 240 horas ano. Se isso acontecer, ele tem 3 anos, ao invés de 6 anos de treinamento, que é um número bastante razoável. Então a imersão é absolutamente importante para quem tem pressa e quem tem comprometimento nas agendas, na rotina diária. Agora, o que eu não aconselho, vou falar da pandemia agora, a relação, mas antes disso, quando você viaja, as pessoas se iludem dizendo que o fato de você ir para o exterior, já a atmosfera por si só já vai resolver o problema. Ele respirou o ar americano e já vai se tornar um cara fluente. Não é verdade. Ele vai, às vezes, para uma aula com 12 pessoas em sala de aula, com muito chinês, muito japonês. Então, muita influência negativa, cultural, e ele tem dificuldade em aproveitar essa carga horária. Então, nós temos aqui no Brasil um produto que chama 5 Days or More, que são 5 dias úteis, consecutivos ou não, de 8 horas por dia. Então eu entrego 40 horas para o meu executivo, onde ele aprende praticamente a mesma coisa que ele levaria em um semestre. Porque um semestre tem 60 horas de carga horária útil, mas com 40 horas intensivo eu posso oferecer o mesmo conteúdo. A pandemia, o que nós fizemos de adaptação? Essas imersões, que seria alguma coisa equivalente a esse bate-papo que nós estamos fazendo aqui, se eu fosse o professor e você fosse o aluno, durante 8 horas, nós estamos fazendo um trabalho online, no computador. Então você está na sua casa, no seu computador, eu estou na minha casa, no meu computador como professor, e nós trabalhamos às 8 horas. É verdade que eu não boto um único professor às 8, eu boto 4 horas como professor faz intervalos e as 4 horas na seguinte. Mas a pandemia influenciou sim a viagem, mas não é um fator impeditivo para as pessoas fazerem imersão. A questão de recursos humanos, da compra, do investimento em idiomas, você acha que a cultura de treinamento e desenvolvimento no Brasil está boa nessa questão da aquisição, de oferecer aos colaboradores o curso, a qualificação desses cursos, fazer as métricas para saber que está dando resultado? Quais são os cases bons que você tem nesse sentido? Gaé, infelizmente, às vezes o RH até fica chateado comigo porque eu tenho que ser transparente, né? Às vezes o RH é generalista, ele não conhece, aliás, não tem obrigação de conhecer todos os detalhes de uma operação de recursos humanos. Ele precisa contratar pessoas com expertise para desenvolver algumas ações. O treinamento de idiomas é uma delas. Gasta-se mais da metade do budget de treinamento de uma empresa está voltado a idioma. E, infelizmente, o RH não tem cultura, conhecimento suficiente para administrar isso. Então, respondendo a sua pergunta de forma direta, o RH não está preparado ainda no Brasil, nos últimos 30 anos de tentativas de que a gente... Tentativas e erros. E erros, eles não estão preparados. Por quê? A primeira mistura é que não se sabe bem se o inglês é um investimento ou se é um benefício. Ou se é um custo. Ou se é um custo, pode até ser. Mas o investimento, todo mundo sabe o que é um investimento. O investimento, quando um investidor aplica dinheiro, ele quer uma taxa de retorno, ele quer disciplina, ele quer começo, meio e fim. Isso é investimento. O benefício é um ticket de restaurante, que você dá o ticket de restaurante para o seu funcionário. Sim. Se ele quiser comer feijoada com um monte de bacon ou comer uma salada, é problema dele. Né? Você não se envolve com esse processo. Agora, o idioma, você, por se tratar de investimento, você se envolve com o processo.
Então, a primeira coisa que eu daria para os seus ouvintes de recursos humanos de recado é que a livre escolha é um pecado no processo de treinamento de idioma. Porque o próprio colaborador não sabe o que escolher, ele tem muita oferta e ele acaba... É o que acontece com o ticket restaurante. Na minha opinião, uma empresa deveria se preocupar com a saúde do funcionário. Ele deveria indicar restaurantes e menus onde eles pudessem comer bem de forma saudável. E não dar o ticket de restaurante para ele comer uma feijoada com bacon todo dia. Então, a mesma coisa com o idioma. O idioma você deveria credenciar fornecedores, baseado em alguns parâmetros internacionais, e dizer, olha, senhor aluno, eu não preciso ser exclusivamente nesse provedor aqui, mas você não pode comprar de qualquer um, porque nós preservamos a qualidade, nós preservamos o preço, a quantidade de alunos em sala de aula, a carga horária, o currículo material. E o aluno, seja ele executivo ou não, ele não tem competência técnica para escolher sozinho. Ele precisa dessa ajuda. Então o RH especialista precisa aprender a comprar, que eles não estão sabendo, e a livre escolha, infelizmente, é um dos males que nos acompanha nos últimos 30 anos e ainda perdura, infelizmente. A questão do ensino remoto que nós falamos, eu queria que você nos desse 2 exemplos de empresas que você trabalha e que está dando resultado mesmo remotamente. Muito bem. Vou dar um exemplo aqui que eu acho que é uma oportunidade única de vez em quando a gente tem uma coisa que dá certo. Né? A gente não só deve agradecer à empresa que nos deu essa oportunidade, claro, como também tentar divulgar isso para que as outras pessoas e pessoas jurídicas possam acompanhar. Uma das empresas é a PSA, que hoje se fez a fusão com a FCA, que gerou uma empresa francesa de origem, né? Peugeot, Citroën, que depois se juntou com a Fiat italiana e a Chrysler. Né? E essas 2 empresas hoje fazem um treinamento online desde o ano retrasado, antes mesmo da pandemia. E tem regras absolutamente rígidas. Todos têm que treinar 3 vezes por semana de 1h30, não pode treinar 2, são 18 horas mensais, eles não podem faltar mais do que 1 aula por mês. Então eles têm uma métrica, inclusive, nós fazemos avaliações das 4 habilidades online, escrita, oral e do listening, tudo definitivamente registrado para fazer o pre-post, a comparação entre o começo e o fim do programa. Tá, perfeito. Então é um grau, só para você ter ideia, de 60 executivos aproximadamente, nós tivemos 2 reprovações, de executivos que não se engajaram, não se envolveram. Se adaptaram ao modelo. É natural que isso aconteça, mas para nossa grata surpresa foi um absoluto sucesso, inclusive reconhecido pelos usuários. Todas as pessoas evoluíram um nível, significa 120 horas de conhecimento. A outra empresa também que tem um programa bastante interessante, que é a AIO, tá? Que é uma seguradora americana. Benefícios de saúde. Já é nossa cliente há mais de 10 anos, também fez uma coisa parecida. Embora não fosse online, ela não começou online, ela sempre fez as aulas presenciais, obrigatórias para um determinado grupo. Sempre pagou 100% desse programa para justamente... Os colaboradores já que está cobrando a exigência de obrigatoriedade, sim, eles também faziam um pagamento de 100% do programa. E agora com a pandemia, nós já migramos esse mesmo programa com a plataforma Zoom, nós damos aulas em grupo, exatamente como fazíamos presencialmente, e também um grau de sucesso absoluto. Tivemos uma interrupção pequena no início da pandemia, até por conta de adaptações, a própria empresa mudou de escritório, então algumas outras coisas, mas agora já estão retomando o programa com 1,5 vezes o número de pessoas que treinavam antes. Então, são empresas... Hoje você pode ser fornecedor de uma empresa que está em qualquer parte do mundo com esse método online, né? Sim, sem dúvida. Hoje eu estou, por exemplo, com alguma dessas empresas no Chile, na Argentina, no Peru, no Brasil, no México. Nós damos aula, inclusive, com um único modelo de treinamento, com os livros digitais, ou mesmo em papel, a gente remete os livros para os domicílios dos alunos, onde quer que eles estejam. E a vantagem do recurso humano é que eles vão ter um padrão de treinamento único para qualquer lugar do mundo, com a carga horária pré-estabelecida, e o próprio RH precisa controlar um só. E dá para fazer a medição e o resultado vem. Falando de medição, não posso deixar de citar, nós somos provedores do TOEFL e do TOEIC. Então, são 2 testes. 2 testes internacionais americanos, sim, conhecidamente sim, importantíssimos no mundo,
tem 50 anos de existência os testes, e esse teste TOEIC é o Test of English for International Communication, que é uma ferramenta oficial para medir Business English. Então, uma coisa que vale a pena citar aqui nesse bate-papo é que uma das incapacidades dos executivos em escolher um fornecedor é que ele precisa buscar o Business English como matéria, como produto, como serviço, e não o General English. Porque ele não pode aprender inglês apenas para participar de um jantar. Esse é o General English. Ele tem que participar de uma reunião e de um jantar. Para isso ele precisa do Social and Professional English, Business English e a métrica para medir esse resultado, chama-se TOEIC. Perfeito. Eu quero agradecer ao Lúcio Sardinha por esse bate-papo muito legal. Então, papo com Garré, Lúcio Sardinha, CEO da UP Language. Muito obrigado pela sua participação e tomara que a pandemia passe e que a gente possa ter outros modelos de treinamento no presencial, na imersão, e que a gente possa sempre estar aprendendo mais, porque o idioma é uma coisa super importante e faz parte dos negócios, né? E a pandemia nos trouxe, cara, e vai nos trazer conhecimentos e aprendizados para sempre, né? Então, existe obviamente a fatalidade das perdas de vidas, que isso infelizmente é a pior parte, mas o brasileiro, assim como todas as outras civilizações do mundo, eles aprenderam coisas diferentes. Então, nós já sabemos que o aprendizado online ele é viável, funciona, mas com a tecnologia a favor do professor e do aluno, e não em substituição a um deles.